Jornal da Vida. A cidade em movimento. Muito bem, agora 12:48, com muito prazer e satisfação, nós recebemos aqui agora o Major Célio da Polícia Militar para um bate-papo conosco. Primeiramente, boa tarde, Major. Boa tarde, André, boa tarde, Tia Meire, boa tarde especial aos ouvintes da Rádio Vida e uma saudação especial a todos os policiais militares e seus familiares que com certeza estão ouvindo o seu programa. Ô Major, nós, infelizmente, o assunto que nos traz aqui esse bate-papo não é muito agradável em alguns pontos, porém em outros, e eu vou explicar isso durante a entrevista, acabou agradando muita gente, que foi o ocorrido, aquele quebra-quebra promovido por alguns baderneiros aqui na cidade durante o evento do Passos Motorcycles. Como é que foi a ação? O que aconteceu realmente? A Polícia Militar percebeu-se que estava preparada para qualquer tipo de evento, muito embora não espera que isso aconteça. Pois é, André, claro que não é desejo da Polícia Militar que ocorrência daqueles tipos sejam registradas aqui na nossa cidade em nenhum outro local. São situações que fogem à normalidade e aquilo que a gente almeja, que é a convivência harmônica, a paz social. A ação da Polícia Militar, com certeza, ela se deu em reação à agressão sofrida. Certo. Porque como a gente falava aqui no intervalo, toda a ação da Polícia Militar, ela se baseia em doutrinas, e doutrinas reconhecidas por instituições internacionais como o Comitê da Cruz Vermelha voltados para os direitos humanos. E diante disso, a gente trabalha com o uso diferenciado da força. O que vem a ser o uso diferenciado da força? Você usa a força de forma diferente conforme a agressão sofrida, seja pelo policial ou seja por um terceiro, pela comunidade em si, essa agressão seja diferente também. É um uso proporcional e diferenciado da força. Por isso que a gente parte desde a presença policial, a admoestação verbal, até passando pelo emprego dos instrumentos de menor potencial ofensivo, como foi o caso, e numa situação mais grave, que a situação assim o exigir, até mesmo o uso letal. Ontem eu comentei aqui que ninguém está acima da lei, nem o cidadão, nem mesmo a Polícia Militar. Só que a pessoa que julga que não está certo uma abordagem no ponto de vista dele, seja o que for, existem mecanismos para discutir isso, que é uma corregedoria da Polícia Militar, que são as instituições de segurança, a qual o cidadão pode e deve procurar depois, porque ali no momento do ocorrido, ao que parece, o que iniciou o fato foi por conta de umas multas e apreensões de motocicletas, as pessoas discordaram e partiram para cima da autoridade policial, sendo que ali no momento a Polícia Militar é autoridade, tem que fazer prevalecer a lei e a ordem, e chegaram a esse ponto de enfrentar a polícia como se fosse um campo de batalha. Isso não pode acontecer, né, ô Major? Ô André, além do policial que ali estava de serviço, cumprindo a sua missão, além dele ser uma autoridade em si, ele representa o Estado. Justo. Uma agressão contra o policial militar é uma agressão contra o Estado, contra a democracia. Já que vivemos num Estado democrático de direito. Se você não concorda com isso, depois você procura. Exatamente. Até porque toda a ação da Polícia Militar, qualquer que seja ela é baseada não só na doutrina que eu te falei, mas ela tem um arcabouço legislativo, normativo, que confere ao policial talvez até o dever, não só o direito, mas o dever de agir daquela forma. Sim. E a gente sempre vai agir com o foco de restabelecer a ordem social. Só que essa ordem social, como a nossa ação, em sua grande maioria, ela vai demandar o uso da força, assim sendo, muitas pessoas não entendem que o uso da força ele é necessário para o restabelecimento da ordem social, da tranquilidade social, da paz pública, e justamente vem achar que a Polícia Militar, sempre que usa a força, ela está o fazendo de forma arbitrária. Eu vou dar uma opinião pessoal minha aqui, Major. Eu acho da seguinte forma: a pessoa que chega ao ponto de enfrentar a polícia por conta de alguma coisa que está sendo aplicada a ela, seja a apreensão de alguma coisa, seja uma multa, um ato infracional, alguma coisa, ela já fez alguma coisa errada e ela está querendo errar mais ainda, porque a Polícia Militar não vai simplesmente abordar um cidadão e colocar, popularmente falando, colocar em cima dele algo que não existe. Exatamente, até porque todo policial militar, ele é bem consciente daquilo que ele está sujeito se ele cometer um ato abusivo, um ato que não estiver de acordo com a lei que ele é obrigado a cumprir. E os procedimentos todos, e os procedimentos que são as doutrinas que eu te falei que a gente tem que seguir. Então, diante disso, o policial, enquanto que o cidadão, dependendo do que ele se dirigir ao policial, ele vai responder por um
crime de desacato, que é um crime que é previsto uma medida, uma transação penal, uma medida não penalizadora, já se o policial adotar a mesma medida contra um cidadão, ele está sujeito ali a responder por um abuso de autoridade, talvez até um crime de tortura. Ou seja, a penalidade para o policial, pelo agente público em si, é muito maior do que para o cidadão de bem. E o policial sabe disso. Por isso, ele mesmo toma o cuidado de não extrapolar os limites legais. Uhum. Nós vimos algumas manifestações, principalmente em redes sociais, de algumas pessoas defendendo os baderneiros. Eu usei ontem no editorial uma frase muito bem colocada pelo capitão Salgado, que a pessoa que atira a pedra na polícia é bandido e foi tratado como tal. Ele termina aí, eu concluí, e quem defende bandido é bandido, porque as pessoas convivem com quem se assemelham. A polícia militar, ao ver esse tipo de manifestação de pessoas defendendo esse tipo de ato, qual que é o sentimento pro policial, Major? O policial em si, como ser humano, a gente não vai aqui esconder que ele fica chateado, que ele pensando que ele estava ali colocando a sua integridade física, a sua vida, né, como a gente dizia aqui nos bastidores, em risco para defender uma comunidade que depois vai fazer críticas descabidas e injustas contra a sua ação. Mas só que o policial, dentro da sua disciplina que ele existe, ele vai absorver aquilo, trazer pra gente, né, no caso, pra instituição, para que a instituição analise, olhe e tome as medidas legais que forem cabíveis. Então nós já estamos tomando até medidas legais contra pessoas que publicaram indevidamente, atribuindo aos policiais ou à ação policial termos pejorativos, até mesmo ofensivos à reputação. Uhum. Então, tanto por parte da assessoria jurídica do 12º Batalhão, quanto a assessoria jurídica das nossas entidades de classe, nós já estamos com vários prints de Facebook, de tela, já estão muito bom, salvos, e já estamos ingressando com as ações, algumas até pessoais, outras coletivas contra essas pessoas que se acham que a rede social lhe garante o direito de... Acham que internet é terra sem lei. Que internet é terra sem lei, e estamos aí, vamos à justiça agora para mostrar que realmente tem limites. O senhor falou aqui que o policial, o lado do ser humano, acaba se sentindo até chateado por conta de críticas vindas da sociedade, mas eu faço uma observação aqui, ô Major, foram poucos que criticaram. E esses sim merecem responder pelo que estão falando, que estão publicando, mas a sociedade, a imensa maioria, nós percebemos que apoiou a ação da Polícia Militar. Eu aqui parabenizei ontem e digo mais, Passos confia muito na Polícia Militar ainda. André, obrigado por essa confiança, a sociedade de Passos aí, agradeço também. Você bem disse, né, as manifestações positivas de enaltecimento da nossa ação foram inúmeras, tanto, né, formalizadas, inclusive, meu celular, do capitão Salgado, do tenente coronel Luiz Otávio, comandante do batalhão, diversos outros oficiais, ficaram repletos de mensagens aí enaltecendo o nosso trabalho. Quando eu te falei que o policial ele fica chateado, no segundo momento, quando ele faz a análise de quem foi que fez aquela crítica, ele já se conforma, porque são pessoas que não merecem a mínima credibilidade. Justamente. São pessoas que, como a gente dizia, né, tem algum problema, ou por si só, são pessoas infelizes, mal amadas, que não sabem o que falam. Não sabem o que fala, e com todo respeito a essas pessoas, não merecem crédito, não. Não merecem crédito, mas merecem ser responsabilizados. Exatamente. Isso não fica merecer, bem claro. Exatamente, não merecer crédito é uma coisa. Agora, elas acharem que aquilo que elas falam, que aquilo que elas propalam nas redes sociais vai ficar impune, não, até mesmo como forma pedagógica para evitar que elas ofendam outras pessoas que estão trabalhando sério, como a Polícia Militar sempre o faz. Major, o tempo está um pouco corrido. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vinda do senhor, acompanhado hoje de um segurança, né? Como é que é mesmo Pois é, o nosso Pedro Augusto. Pedro Augusto, como segurança. Diz a Tia Meire, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Imagina só, um major da Polícia Militar acompanhado do Homem-Aranha. Olha pra você ver, hein? Veio aqui acompanhar dele, um abraço aí. Major, mais uma vez eu repito ao senhor, Passos confia na Polícia Militar, parabéns pela ação, foi muito bem feita. Eu tenho certeza que os estragos poderiam ter sido maiores se a Polícia Militar não intervisse. Os estragos poderiam ter sido gigantescos, pessoas poderiam ter se feridos com gravidade e a Polícia Militar conseguiu evitar isso. Algumas pessoas acabam ficando num momento ali assustado, porque é um barulho muito grande, a gente sabe disso, o disparo de uma granada de fumaça,
gás, uma bala de borracha. Para quem não está acostumado, realmente se assusta, mas ficou claro também para os de fora que a Polícia Militar de Passos também está preparada para cuidar da segurança de todo mundo. Parabéns ao senhor, parabéns a todos os policiais militares, estaremos sempre aqui com os microfones abertos. André, eu agradeço suas palavras, me coloco sempre à disposição, 12º Batalhão também está sempre à disposição da Rádio Vida, de vocês, para sempre que precisarem a gente vir aqui aos microfones e poder esclarecer a comunidade. A gente torce para que não seja necessário outra ação dessa, mas que se a necessidade surgir, os nossos policiais estão treinados com muita disposição e muita coragem para fazer frente a qualquer tipo de enfrentamento.